Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma atividade do Programa do Carroceiro, ainda nessa modalidade remota, né, através de palestras. E hoje nós temos um convidado especial aí, que é o Felipe Eduardo Fiorin. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, professor? Tudo jóia? Tudo bem? Boa tarde a todos. Vou fazer uma breve apresentação do Felipe, para a gente poder começar. Então, Felipe Eduardo Fiorin possui graduação em Medicina Veterinária pela UDESC e mestrado também em Ciência Animal pela mesma instituição. Tem experiência na área de reprodução, clínica e cirurgia de equinos e bovinos e atualmente é proprietário da empresa Felipe Fiorin Consultoria Veterinária, atuando na região do meio oeste de Santa Catarina. Seja bem-vindo, então, Felipe. O Felipe é nosso aluno egresso, né, da graduação, da pós-graduação também. Então, uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui com a gente, né, nos ajudando aí nesse projeto que você também participou durante o período de mestrado, né? Nos ajudou bastante aí também no Programa do Carroceiro. Então, Felipe, eu te deixo bastante à vontade para você começar a sua palestra, tá bom? Fique à vontade e está com a palavra. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Grande abraço. Tá bem, então. Obrigado, professor. Te agradeço mais uma vez de coração por ter me convidado para esse momento, né? Poder trazer um pouco da nossa experiência nesse bate-papo aqui com essa turma, né? Eu acredito que vários devem estar no início, né, da graduação. Conheço poucos, pelo que eu vi aqui no bate-papo, né? Então, acredito que a grande maioria esteja no início da graduação e eu espero hoje poder estar trazendo algumas informações aí, principalmente para quem gosta da área de reprodução equina, né? E que possam aproveitar e qualquer dúvida, só interromper, tá? Se quiserem depois entrar em contato no final da nossa conversa, no privado, também fique à vontade, depois vai ter o meu contato, tá? Mas sintam-se à vontade, então, para a gente poder conversar, interagir e sanar todas as dúvidas, se assim for necessário, tá? Como professor, então, mencionou, meu nome é Felipe Eduardo Fiorin, sou médico veterinário, formei no ano de 2016 aí na UDESC, né, colega de vocês. No ano de 2018, eu voltei para a UDESC, iniciei então o meu mestrado, sendo orientado pelo professor Joanes, encerrei no ano de 2020, certo? Projetos futuros, então, para ingressar no doutorado, também sendo orientado pelo professor Joanes. E em relação à minha vida profissional, iniciei trabalhando em uma central de reprodução, aí em Lages mesmo, trabalhei durante 2 anos aí, trabalhando quase que exclusivamente com reprodução equina. A gente trabalhava também com a parte de clínica e cirurgia de equinos. Posteriormente, fui trabalhar em uma empresa de Chapecó, onde trabalhava com reprodução equina e bovina. E agora, 1 ano e meio, voltei para a minha região, aqui no meio oeste de Santa Catarina, onde montei a minha empresa como autônomo e presto consultoria reprodutiva em rebanhos de bovinos e alguns aras aqui da região, e também atuo na parte de clínica e cirurgia de grandes animais. Tá bem, pessoal? Eu vou só compartilhar aqui, então, a minha tela. Aí só se alguém puder me dizer se deu certo aí o compartilhamento, fazendo favor. Eu acho que a minha imagem vai sumir, vai ficar apenas a da tela de compartilhamento. Tudo certo, Felipe. Tudo certo? Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início, então. Hoje vamos tratar de um tema de bastante relevância na reprodução equina, certo? Acredito que seja da parte da égua, da fêmea, seja realmente o mais importante, tá? O que acarreta em maiores entraves durante a estação reprodutiva. Lembrando que nós, aqui do sul do país, nós trabalhamos numa estação bem delimitada, reprodutiva, né? Onde as éguas dependem de um fotoperíodo para estarem ciclando, né? Então, normalmente a estação reprodutiva aqui abrange os meses entre outubro e março, a não ser que a gente entre, então, com terapias de luz para poder, então, trabalhar com essas fêmeas. Então, o nosso tempo de manejo com as éguas, ele é bastante restrito, né? Cerca de 5 meses. Então, é o tempo necessário para a gente poder diagnosticar e corrigir, se assim necessário, alguns problemas voltados à reprodução. Então, hoje o nosso assunto
se trata de endometrite em éguas. Eu tentei ser o mais claro possível na confecção dos slides, sabendo que uma grande maioria de vocês também está no início, né, do curso, né, tentando ser o mais claro e objetivo possível. É claro que, mais uma vez, se houver alguma necessidade de interromper, vocês fiquem à vontade, tá certo? Então, vamos lá. Para dar início, então, a essa apresentação, alguns conceitos básicos a gente vai ter que entender, tá? E eu acho importante a gente mencionar. Então, o primeiro conceito realmente é da endometrite, né? O que se trata, no que se refere à endometrite? Ela é uma inflamação de caráter agudo ou crônico do endotélio uterino, podendo estar associada a fatores intrínsecos ou extrínsecos. E aí, quando eu falo em fatores intrínsecos, né, são fatores relacionados à própria égua, né? Como anatomia da região perianal, da vulva, a contratilidade uterina, a cérvix dessa égua e principalmente a idade dessa égua, né? A gente sabe, vários estudos comprovam que quanto maior a idade dessas fêmeas, tá, que são submetidas à reprodução, maior o índice de problemas, transtornos reprodutivos relacionados à endometrite. E para isso, a gente tem que dar um ponto importante na questão da anatomia, né? Lembrando que a anatomia da égua ela tem algumas particularidades, o útero dela não possui os anéis cartilaginosos, conforme os bovinos, as fêmeas bovinas apresentam na sua cérvix, então é exclusivamente tecido liso, né? Musculatura lisa. Ela possui um corpo uterino bastante evidente e os cornos uterinos, então, em forma de Y, diferente das outras espécies, dando, então, sequência no oviduto, onde ocorre a fecundação, e posteriormente, então, nos ovários, certo? Então, partindo do pressuposto dessa anatomia, tá? Aqui eu coloquei um traço em cima do corno uterino, que a próxima imagem vai ser uma imagem de ultrassom, né? Eu sei que vocês, a grande maioria, não está ainda familiarizado com imagens ultrassonográficas, mas vai ficar bastante fácil de entender por quê. Porque a probe do ultrassom, quando a gente faz um diagnóstico, quando a gente faz o exame ultrassonográfico, ela faz um corte transversal do corno uterino, onde a gente pode evidenciar, então, as camadas da musculatura uterina, certo? Então, aqui nessa foto, a gente evidencia, então, as camadas musculares, tá? E eu trago para vocês aqui, então, os 3 componentes da camada muscular do útero das fêmeas equinas. Então, a camada mais externa, compreendendo, então, o perimétrio, a camada mediana, então, seria o miométrio, e essa camada interna, e é essa propriamente dita que a gente vai discutir hoje, é, então, chamado endométrio uterino, que é a camada mais interna do lúmen uterino das fêmeas. A endometrite, eu comentei com vocês que ela é relacionada e descrita como aguda ou crônica, só que, na verdade, elas são 5 formas que elas se apresentam, tá? Então, a primeira seria aguda, subaguda, a endometrite crônica, que é bastante comum, e ainda as 2 últimas, e que, sem dúvida, são as formas que a gente mais encontra na rotina reprodutiva das éguas, que é a endometrite crônica degenerativa e a endometrite pós-cobertura ou inseminação artificial. Então, essas 2 últimas são as mais comuns de serem evidenciadas, tá? Por isso, a sua importância em seu diagnóstico e tratamento, o qual nós vamos ver na sequência. Outro conceito bem importante que vocês vão entender que vai ter correlação direta é o de subfertilidade. O que se entende, então, por subfertilidade? É a diminuição da capacidade de sucesso na obtenção de uma gestação, certo? Então, isso está diretamente interligado com a capacidade e a saúde uterina dessa fêmea em poder ocorrer uma fecundação e, consequentemente, a manutenção viável deste embrião, mantendo, assim, a gestação desse animal, tá? Outro fator que pode levar a uma subfertilidade é a subfertilidade do garanhão. Então, fatores relacionados ao garanhão e não à égua. É claro que hoje o tema nosso aqui da discussão é a endometrite nas éguas, né? Mas a subfertilidade está intimamente ligada também com a fertilidade do garanhão, né? Então, garanhão com motilidade espermática muito baixa, concentração espermática muito baixa, alterações locomotoras ou de libido que impeçam que esse garanhão realize o movimento do salto e da cópula,
né? Então, são fatores bem importantes e que a gente deve estar sempre atento quando estamos assistindo alguma propriedade, certo? Ainda, manejo falho, é claro que hoje, muito menos, né? No passado, com a falta de instrumentos de diagnóstico por imagem, né? Esse manejo era muito mais falho. Hoje, com o auxílio desses diagnósticos complementares, né, principalmente com ultrassom, a gente consegue evitar muito dos erros de manejo, mas ainda assim é possível evidenciar, então, erros de manejo na reprodução equina. Lembrando que a reprodução equina ela não é difícil de ser realizada. O problema dela é que a gente precisa ser muito metódico e cumprir horários, né? Então a agenda tem que ser muito bem delimitada, porque a reprodução equina ela precisa ser muito acompanhada, né? Então normalmente a gente acompanha as éguas aí no período do ciclo estral delas a cada 48 horas e muitas vezes a cada 24 horas, né? Então esse manejo intenso é o que dificulta um pouco a sua realização. Tirando esse problema e o problema da endometrite nas éguas, a reprodução equina ela se torna muito fácil se a gente conseguir realmente estabelecer uma linha de trabalho. Falando um pouco, então, sobre a epidemiologia, tá, da endometrite nas éguas, e correlacionando com o conceito de subfertilidade que eu acabei de mencionar, ela é a principal causa de subfertilidade na espécie equina, né? Então, abordando problemas relacionados ao útero, problemas relacionados a manejo e ao garanhão, ela se torna a principal causa de subfertilidade na espécie, a endometrite, ou seja, problemas uterinos são os mais comuns, tá? Outra importância que eu trago aqui para vocês, e que isso muita gente, inclusive que trabalha com a área da reprodução, não tem conhecimento da importância disso, é que ela é a terceira afecção que mais acomete equinos. Então, é a terceira afecção clínica de maior acometimento, perdendo apenas para distúrbios e afecções do trato gastrointestinal e do sistema respiratório, tá? Outro dado importante é que cerca de 20 a 25% das éguas em programas de reprodução assistida, certo? Éguas que são submetidas ao controle reprodutivo, apresentam graus variados de endometrite. Um ponto importante assim, ó, que a gente tem que mencionar, tá, é a questão da endometrite estar associada ao avanço da idade. A gente vai ver na etiologia, tá, e ainda na epidemiologia, que vários fatores interferem no aparecimento da endometrite, e vários desses fatores estão diretamente interligados com o avanço da idade, tá? Como eu mencionei lá no início, éguas acima de 15 anos, sabidamente, tem a tendência de manifestar problemas uterinos maiores em relação às éguas mais novas, tá? E hoje a reprodução equina, e sabendo que a gente acaba utilizando somente animais superiores, ou seja, a grande maioria das fêmeas submetidas à reprodução são fêmeas que participaram de esporte, né, que tiveram a sua vida atlética, encerraram a sua vida atlética e, quando no avançar da idade, elas então acabam entrando na vida reprodutiva, certo? Então, hoje, a grande maioria das éguas que a gente acaba trabalhando, principalmente com a inseminação artificial, são éguas de idade avançada e, consequentemente, maiores são os problemas que a gente acaba encontrando nesses animais. Etiologia, então, causas, né, que possam levar à endometrite. Então, contato com o sêmen, certo? Bactérias ou fungos. Aqui eu trago para vocês, e é importante a gente salientar, que o sêmen, a gente não tem como esterilizar o sêmen, né? A gente não sabe se ele está totalmente estéril. E isso é um grande problema. Por quê? Porque a gente não consegue saber se a causa inicial dessa endometrite pode ter sido o sêmen, né? Lembrando que o sêmen ele é um corpo estranho, né, à mucosa uterina, então normalmente origina-se um processo inflamatório intrauterino, né? Isso é fisiológico de todos os animais, de todas as fêmeas. Porém, esse processo inflamatório ele deve ser corrigido, né, pelo animal fisiologicamente no máximo em 48 horas, tá? Então, o útero desenvolve uma resposta inflamatória que em 48 horas ela deve estar resolvida. Então, esse é o grande problema, porque a gente não sabe se nesse sêmen que a gente utilizou pode ter vindo bactérias, pode ter vindo fungos, tá?
E aí, as éguas a gente classifica, e a endometrite, né, propriamente dita, a gente se classifica em duas formas. As éguas que são resistentes à endometrite, ou seja, aquelas éguas que após a inseminação artificial, elas originam o processo inflamatório fisiológico, porém, após 48 horas, esse problema foi resolvido pelo animal. E as éguas consideradas susceptíveis, que são as éguas que, mesmo após 48 horas pós-inseminação, esses animais, então, ainda estão manifestando quadro clínico de endometrite. Falando, então, um pouco sobre a etiologia, certo? Então, idade, né? Idade dessas éguas, como eu já mencionei várias vezes, relacionado diretamente com o número de gestações, né? Então, quanto maior o número de gestações, maior, né, essa agressividade mecânica causada sob o útero, né? Em função dessas gestações, maior a exposição aos agentes externos, né? Durante principalmente o parto ou as inseminações, certo? Padrão anatômico da vulva e vagina. E aqui eu chamo a atenção para vocês, tá? Essa aqui eu trouxe uma foto, essa foto da esquerda é uma égua que a gente acompanhou agora nessa última estação. Era uma égua que estava retendo bastante líquido intrauterino pós as inseminações, né? E aqui o que foi evidenciado nesse animal é que a causa disso estava sendo essa laceração que ela teve na região vulvar. Provavelmente no último parto dela, ela teve uma laceração, onde então as fezes desse animal acabavam se depositando dentro da vagina, tá? Então a gente teve que realizar um procedimento cirúrgico chamado de vulvoplastia, certo? Que é essa foto da direita, corrigindo esse problema, entramos com um tratamento suporte e logo após essa égua, então, obtivemos sucesso na gestação dela. Outros fatores, então, relacionados e diretamente ligados, então, também com a idade das éguas é o chamado útero penduloso, certo? Então, aqui, ó, nessa foto, estou evidenciando para vocês que os cornos uterinos que acabam, com o passar do tempo, ficando pendulosos, dificultando, então, a contratilidade desse útero e, consequentemente, eliminação de agentes que possam estar levando, então, ou acarretando a endometrite, né? A gente sabe que a partir da fisiologia natural, né, do útero, ele deve contrair, né, as células, então, endometriais devem ser contraídas, o miométrio contrai, fazendo, então, com que esse útero expulse, né, todos esses contaminantes ou restos celulares do sêmen para fora do útero, então, resolvendo esse processo inflamatório. Quando o útero acaba ficando muito penduloso, isso acaba dificultando, porque por gravidade tende, né, esse acúmulo de material acabar ficando dentro dos córneos uterinos e originando, então, as chamadas endometrites, né, que são as inflamações que ficam persistentes dentro do útero. Ainda, éguas com cérvix afuncional, tá? São aquelas éguas, a cérvix, para quem não tem noção disso, a cérvix é o primeiro tampão e o primeiro local de seleção do que entra e do que sai de dentro do útero, tá? Então ela funciona como um tampão, impedindo que entre contaminantes para dentro do útero. Então éguas com cérvix afuncionais, elas não têm a capacidade de contração da cérvix uterina, tá? Então a cérvix ela fica dilatada, permitindo então que adentre então agentes infecciosos para dentro do lúmen uterino. Ainda endometrite crônica, né, causando então fibrose, fibrose intrauterina. Então isso é um grande problema, porque hoje a gente evidencia que a endometrite ela é de fácil, não é que seja de fácil, mas ela é mais fácil de ser solucionada se ela for da forma aguda. A partir do momento que ela se desenvolve de forma crônica, ela já origina muita lesão e degeneração intrauterina, né, causando fibroses, né, impedindo então que esse útero consiga realizar a sua contração normal, né, impedindo então que esse acúmulo de líquido pela resposta inflamatória seja eliminado. E ainda o chamado biofilme, que a gente vai ver lá no final da nossa apresentação, né, que o biofilme nada mais é do que uma camada que as bactérias acabam depositando ao seu redor, impedindo então que os agentes que a gente utiliza para o tratamento entrem em contato com essas bactérias, então resolvendo o problema. E ainda excesso de manejo, tá, pessoal? Aqui eu chamo a atenção de vocês, porque é nítido que éguas que são manejadas com maior intensidade tendem a manifestar problemas
reprodutivos futuros, tá? Então, éguas, por exemplo, éguas doadoras de embrião, onde que durante uma estação a gente faz 7, 8, 9, 10 lavagens uterinas, normalmente no início da estação reprodutiva, essas éguas estão com a condição uterina muito boa, e lá no final da estação reprodutiva, então, essas éguas acabam sendo susceptíveis às endometrites, então, por esse excesso de manejo e manipulação uterina. Então, bactérias, ou fungos, ou o sêmen. Como eu comentei antes com vocês, é difícil a gente diferenciar qual foi o causador inicial, se foi o sêmen ou se foram bactérias ou fungos, porque muitas vezes as bactérias ou fungos eles estão adicionados junto ao líquido seminal, né? Então, as bactérias elas podem entrar no útero de 3 formas, através de contaminantes, então principalmente através do manejo ou com o sêmen, elas vindo incorporadas no sêmen, ou através do manejo falho do médico veterinário, onde não faz uma higienização correta dessa égua antes da inseminação, bactérias oportunistas, a partir do momento em que há uma imunossupressão desse animal, ou bactérias venéreas, principalmente transportadas através da cópula pelo garanhão. Então, aqui eu trago as principais bactérias causadoras de endometrite em éguas, tá? A literatura cita que os Streptococcus hoje está número 1, tá? Dessa lista. Eu só trouxe esse trabalho porque foi um trabalho desenvolvido aqui no Brasil há pouco tempo, tá? Em parceria com o professor Marco Alvarenga, que é um dos maiores pesquisadores da reprodução equina atual, né? Nesse trabalho não se comportou dessa forma, né? O Streptococcus não foi a bactéria de maior impacto, né, de maior casuística, porém a grande maioria das literaturas citam que Streptococcus e Escherichia coli, então, são as bactérias que mais acometem o útero das éguas, seguidas então de Staphylococcus, Klebsiella e Pseudomonas. Só para vocês terem uma noção, Streptococcus é cerca de 60%, tá? Cerca de 60% das afecções, tá? Que causam endometrite em éguas são causadas por Streptococcus, seguida então de Escherichia coli, cerca de mais de 20 a 30%. Fungos também sendo causa, né, de endometrite. A Cândida, sem sombra de dúvidas, é o fungo de maior acometimento, seguindo de Aspergillus, e ainda a literatura cita como mucor sendo capaz de desenvolver endometrite, mas esse último numa frequência bem mais reduzida. Então, a patogenia, eu tentei trazer da forma mais simples possível a patogenia da endometrite equina, tá? Lembrando que isso aqui é a patogenia da endometrite de caráter agudo, tá? Onde ela ocorre normalmente a partir da inseminação artificial ou da cobrição, ou seja, a monta do cavalo, né? Onde 2 horas após esse processo ocorre, então, onde normalmente as citocinas anti-inflamatórias estariam se proliferando dentro do lume uterino para combater esses agentes, né? Ou seja, trazendo polimorfonucleados, principalmente neutrófilos, que são responsáveis, então, pela fagocitose e eliminação desses agentes, desses contaminantes, né? Então, essas citocinas anti-inflamatórias, elas estão diminuídas em éguas susceptíveis à endometrite, tá? O ponto de corte, onde a gente delimita que as éguas são susceptíveis ou resistentes, ocorre cerca de 6 horas após esse processo de inseminação, tá? Onde 6 horas após deveria, né, assim dizendo, estar ocorrendo o pico das citocinas anti-inflamatórias, ou seja, estariam combatendo esse processo inflamatório, porém, em éguas susceptíveis, então, esse pico de citocinas anti-inflamatórias, principalmente as interleucinas, ele não ocorre, acumulando, então, a gente sabe que um processo inflamatório, ele origina edema, né? Então, acumulando fluidos intrauterinos exacerbados. 12 horas após o processo de inseminação artificial, onde deveria estar havendo uma contração uterina para eliminar esse fluido, essa contração estará bastante diminuída, o fluido vai permanecer dentro do útero e 48 horas após, se a gente realizar um exame ultrassonográfico, a gente ainda vai evidenciar a presença de líquido intrauterino, onde nas éguas que são resistentes à endometrite, 48 horas após, não existe mais líquido, o edema uterino voltou totalmente ao normal, né? Então, sendo passivo dessa égua, então, manter uma gestação.
Algumas complicações, então, da endometrite é que ela vai tornar o ambiente intrauterino, então, desfavorável para o espermatozoide e também para o embrião, tá? Aqui devemos lembrar que o espermatozoide ele é muito mais sensível do que o embrião, tá? Para quem já teve a oportunidade de acompanhar coletas de embrião em equinos, muitas vezes a gente lava o útero dessa égua, né? No dia 8, no dia 9, pós a inseminação, recupera o embrião e nesse líquido recuperado vem sujidades dentro do útero, tá? Vem escamações, vem muco, né? E o embrião está ali formado. O grande problema são os espermatozoides. Ela é uma célula muito sensível, tá? E que em qualquer processo de inflamação, né? E a gente deve lembrar que essa inflamação ela é mais acentuada nas primeiras 48 horas, tá? Os espermatozoides eles não têm a capacidade de sobreviver e assim não ocorrendo a fecundação, tá? Outro grande problema é que uma endometrite, a gente deve lembrar que vai ocorrer um processo inflamatório, então vai ocorrer a proliferação de citocinas pró-inflamatórias, né, principalmente as prostaglandinas, tá? E a prostaglandina, ela é responsável, tá? Se a gente estudar lá o ciclo estral dos animais, ela é responsável por causar a luteólise, ou seja, ela vai quebrar o corpo lúteo desse animal que está localizado no ovário. O corpo lúteo, ele é o responsável por produzir o hormônio chamado progesterona. A progesterona é o hormônio responsável por manter a gestação, tá? Então, não há como manter uma gestação sem a produção de progesterona por esses animais. Então, a partir do momento que eu tenho um processo de endometrite, vai causar a liberação de prostaglandina pelo endométrio uterino, causando a degradação, a quebra desse corpo lúteo e assim regredindo os níveis de progesterona. Regredindo os níveis de progesterona, consequentemente eu vou ter uma perda gestacional. Então aqui vamos adentrar no diagnóstico dessa enfermidade, tá? Então o histórico reprodutivo ele é bastante importante. Normalmente quando a gente inicia algum trabalho em um ARAS, essas éguas já vêm com algum histórico ou do próprio ARAS, de algum outro veterinário que trabalhava, ou vem de fora, né? Que tem um histórico que a égua tem dificuldade para manter a gestação, a égua que o outro veterinário comentou que acumulava líquido pós a inseminação, né? Então, o histórico é bastante sugestivo e é bastante importante a gente ter, tá? O exame físico, tá? É bastante importante também a gente estar realizando em todos os animais que a gente vai iniciar a estação reprodutiva, realizar o exame físico específico desses animais, tá? Onde principalmente a gente consegue ver a nível externo, né? Deformidades principalmente a nível de vulva ou na região perianal. Olha essa foto aqui que eu estou trazendo para vocês. Se vocês avaliarem bem, a angulação dessa vulva está totalmente incorreta, né? Possibilitando que o quê? Que ocorra um acúmulo de fezes, né? Na sua porção mais superior, consequentemente, elas caem para dentro da vagina, causando, então, uma vaginite e, consequentemente, essas bactérias vão progredindo, adentrando o útero e causando uma endometrite. Então, é bastante importante todos os animais submetidos a estação reprodutiva fazer esse exame físico específico desses animais. Então, aqui, adentrando no diagnóstico e mais particularmente no exame específico através de o exame ultrassonográfico, né, que é um exame complementar, né, hoje não existe trabalhar com reprodução equina sem o aparelho do ultrassom, né? Então, o aparelho do ultrassom ele é muito fidedigno e a gente consegue diagnosticar muitos dos casos de endometrite através do seu uso, tá? Então, o que a gente vai evidenciar em éguas com endometrite, tá? Primeira coisa, a gente vai evidenciar um edema exacerbado, ou seja, um acúmulo de fluido intrauterino exacerbado. Tá? A literatura cita como normal um edema caracterizado do edema 0 ao edema 3. Algumas literaturas ainda citam como edema 4, né? Sendo o edema 4 o edema patológico, ou seja, o edema em que ocorre um excesso do acúmulo de fluidos. Nesta foto A que eu coloquei aqui para vocês, esse aqui é um edema normal, um edema caracterizado, um edema 3, tá? Um edema normal de égua manifestando cio, ou seja, essa égua está produzindo estrógeno, consequentemente manifestando cio, né? E consequentemente essa égua está apta à realização da inseminação, certo? Então, essa figura da imagem A é um edema clássico e completamente normal de éguas em fase estrogênica, tá?
A imagem B, a gente pode evidenciar, então, que o útero está dilatado, e olhem bem no interior dele ali, a região mais escura, tá? A região mais escura é caracterizada como um fluido anecoico, tá? O que seria um fluido anecoico? É uma substância, não é que é uma substância, mas para vocês entenderem, a imagem anecoica, ela sempre se caracteriza por um tecido, tá? Tecido ou líquido, o tecido que seja menos radio-opaco, tá? Ou seja, a densidade seja menor. Então, normalmente, água, líquido ou gás, eles vão se apresentar na forma escura, forma preta. Onde é tecido mais denso, né, como musculatura lisa, ela vai se apresentar numa forma mais branca, tá? Que a gente pode evidenciar, então, os bordos uterinos e bem na região central, uma região mais escura, que é o líquido intrauterino, certo? Na imagem C, da mesma forma, onde é mais escura, é líquido intrauterino, a gente pode evidenciar vários pontos brancos dentro desse líquido, certo? E isso é indicativo de uma endometrite de origem bacteriana, provavelmente, tá? Que esses pontos brancos nos sugerem que seja um conteúdo mucopurulento, tá? A gente vai ver uma imagem logo na sequência de uma luva, tá? Onde tem bastante conteúdo purulento que foi extraído, então, através de uma sonda do útero de uma fêmea que apresentava exatamente essa imagem, né? Então, o útero totalmente dilatado, com uma grande proporção de líquido, cheio de pontos hiperecóicos, né? Intrauterinos, onde evidenciou-se, então, o acúmulo de conteúdo mucopurulento, tá? Além disso, então, ainda cistos uterinos podem ser evidenciados, tá? Aqui nesse outro slide, essa imagem C aqui, ó, a gente pode evidenciar um útero dilatado, mais uma vez, a parte escura é líquido dentro do útero, e aqui na borda mais da direita, tá? Na borda mais da direita, a gente vê umas deformidades na parede do endométrio, caracterizadas, então, como cistos uterinos, tá? Os cistos uterinos, eles podem ser de origem linfática ou de origem granular, tá? Então, glandular, tá? Então, a gente pode evidenciar que os cistos aqui na parede desse endométrio, então isso aqui já é uma endometrite degenerativa, com certeza isso aqui é uma endometrite crônica, de caráter crônico, tá? Aqui na figura B, mais uma vez, um útero bastante dilatado. Opa, acabei passando. Útero bastante dilatado, tá? A região mais branca acaba sendo a parede do endométrio que está dilatada e na área central, então, o líquido nessa imagem aparecendo de uma forma bem límpida, bem transparente, sem deposição de sujidades no seu interior. Então, a imagem do ultrassom, ela nos traz muitas informações, tá? Muitas informações. E a gente deve lembrar o seguinte, que isso aqui não vai ocorrer somente após a cobertura desses animais. A biologia, ela não é regra, tá? Muitas vezes, alguns animais, eles acabam depositando fluidos intrauterinos mesmo antes da gente realizar o processo de inseminação, tá? 2 a 3 dias antes, esses animais acabam exacerbando, né, esse acúmulo de fluido intrauterino, né? E aí a gente acaba nem realizando a inseminação ou realiza um tratamento prévio nesses animais antes da inseminação, tá certo? Aqui a foto que eu mostrei para vocês, aquele conteúdo dessa imagem aqui do canto, ó, da imagem C, onde está apresentando um líquido cheio de pontos brancos, né, considerados hiperecóicos, sugestivos de conteúdo mucopurulento, e aqui na luva é o que saiu de dentro do útero. Realmente é um conteúdo bastante purulento do útero dessa égua. Para o diagnóstico, então, vamos adentrar no diagnóstico, a gente vai ver que são várias as formas de diagnóstico através de exames complementares, tá? A citologia endometrial, sem dúvida, é a mais utilizada, tá? Então, ela acaba evidenciando a proliferação de neutrófilos, né, células de defesa do organismo, né, no endométrio uterino. Ela é utilizada também para o diagnóstico de endometrite fúngica, onde a gente pode evidenciar, então, as hifas, tá? A gente sabe que um método de diagnóstico é através de cultura, né? Porém, a cultura de fungos, ela é bastante demorada, tá? Os resultados
a gente encaminhando material para o laboratório, normalmente demoram 30 dias para chegar, tá? Então, em 30 dias a gente já poderia ter realizado um tratamento nesse animal, tá? Através da citologia, muitas vezes a gente já consegue evidenciar as hifas, né, no útero desses animais. A partir do momento que a gente evidenciou hifa na citologia, 100% de certeza que a gente tem uma endometrite de caráter fúngico. E aí a gente já consegue direcionar o nosso tratamento, tá? Para a citologia, a gente acaba utilizando o CitoBrush ou a escova citológica, né? Chamada também como escova citológica, onde a gente acaba adentrando de forma asséptica, né? De forma estéril dentro do útero, faz a escovação leve do endométrio desse animal, retira, coloca na lâmina e faz então um processo de corar, né, através de panótico, né, onde a gente consegue evidenciar isso. Aqui é fácil, tem kit comercial para a gente comprar, tá, pessoal, onde a gente acaba conseguindo fazer na própria propriedade, levando então o kit e o microscópio, a gente pode avaliar e confeccionar as lâminas, tá? Então, nessa imagem da esquerda, a gente pode evidenciar então o acúmulo na B, aqui na imagem B, um acúmulo de neutrófilos, tá? Nesse conteúdo que foi retirado do útero desse animal, tá? É considerado em um aumento de 40 vezes, tá? A gente deve fazer a contagem de neutrófilos, porém, acima de 2 a 3 neutrófilos por campo já é considerado sugestivo de uma endometrite de caráter moderado a severo, tá, pessoal? Então, a citologia ela é bastante fidedigna para a gente poder fazer o diagnóstico preciso da endometrite. Na imagem aqui da direita, tá? A gente está evidenciando, então, as hifas, né, que eu comentei com vocês, que são sugestivas, então, de uma infecção fúngica, né, a partir do momento que a gente realiza, então, uma citologia e evidencia as hifas, a gente já inicia o tratamento, então, para uma endometrite de caráter fúngico. Cultura e antibiograma também é um método muito eficaz, tá? O grande problema da cultura e antibiograma que eu vejo hoje é que a gente precisa encaminhar de forma rápida para um laboratório, tá? Então, existem os swabs uterinos, né, que são essas cânulas que a gente introduz na imagem da esquerda, aqui onde a gente introduz dentro do lúmen uterino, certo? Acaba retirando esse conteúdo, tá? E encaminha para o laboratório para fazer, então, uma cultura e antibiograma, tá? Normalmente, 48 horas a gente já tem um resultado bem preciso disso, tá? O grande problema é justamente isso. Se a gente está lá numa fazenda realizando procedimento nessas éguas, a gente precisa organizar uma logística para poder, então, encaminhar até o laboratório o mais rápido possível, tá bem? A citologia, ela também pode ser realizada com esses swabs. O problema é que o swab, ele acaba ficando bastante aderido no próprio swab, né? Esses componentes celulares, e ele acaba achatando as células no momento da gente transferir para as lâminas, para esfregar, para as lâminas da citologia, tá? Então, isso acaba lesionando as células e dificultando o nosso diagnóstico, por isso que, através do CitoBrush ali, que eu comentei com vocês, ou a escova citológica, ela acaba sendo bem mais fidedigna e melhora a qualidade das nossas lâminas, tá certo? Grande problema dessas duas técnicas, tá? E também falando sobre as biópsias, mas a biópsia ela acaba sendo menos utilizada, né? Então, a citologia e a cultura é que a gente acaba coletando material de apenas uma porção do útero desses animais, normalmente do corpo do útero, tá? Então, se existe algum processo inflamatório lá na ponta de um cordão uterino, a gente não vai estar conseguindo coletar esse material de lá, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo um falso negativo através dessas duas técnicas, tá? Através da coleta com a escova citológica ou com o swab. Então, esse é o grande problema. São técnicas que são fáceis de fazer, baratas de fazer e que a gente deve utilizar para o diagnóstico, tá? Dessas éguas problemas. O grande problema disso é realmente isso. A gente não consegue fazer uma coleta de toda a porção uterina desse animal, né? Para poder, então, ter um diagnóstico 100% fidedigno. A biópsia, né, endometrial, ela acaba sendo utilizada em menor escala, somente em éguas assim, muito problema mesmo, tá? Ela é um pouco agressiva, a gente tem que entrar então com uma pinça de biópsia, né, de forma asséptica, estéril também dentro do útero desse animal, né?
onde vai coletar um fragmento de tecido, né, e manda para o laboratório, então, fazendo a análise histopatológica. Esse é a principal forma de diagnóstico, então, para evidenciar fibrose de endométrio uterino, tá certo? Então, ela acaba sendo utilizada em últimos casos, tá, em éguas que sejam muito interessantes a nível reprodutivo, porém, que a gente não conseguiu sucesso com as outras técnicas. Essa aqui é uma técnica bastante interessante, tá? Tanto para cultura e antibiograma, quanto para a citologia, que é a lavagem de baixo volume, tá? Onde a gente utiliza uma solução estéril, normalmente solução fisiológica 0,9% ou Ringer lactato. Lembrando que a solução fisiológica, ela é espermicida, então a gente nunca vai fazer uma lavagem uterina em égua pré ou pós-inseminação imediata, tá? A solução fisiológica ela é espermicida, a gente sempre vai utilizar, então, o Ringer lactato nessas condições. Eu, particularmente, acabo utilizando o Ringer lactato também para as lavagens de baixo volume. O que é a lavagem de baixo volume? É a gente introduzir uma quantidade pequena de líquido dentro do útero dessas éguas. Então, aqui na imagem, vocês podem evidenciar, a gente está vendo a sonda que entra dentro da égua, chamada sonda de Foley, onde na ponta dela ela infla um balão, certo? Onde ela acaba, a partir do momento que ela entra dentro do útero, infla esse balão, impedindo que ela volte. Todo líquido que entrar por dentro, para o útero, ele só entra através da sonda, por dentro da sonda, e todo líquido que voltar também só sai através dessa sonda, devido a esse balão estar inflado. A gente conecta, então, um equipo chamado equipo em Y, né, onde de um lado está conectado a solução estéril, né, que vai ser injetada para dentro do útero, né, e na outra ponta, então, após a retirada desse líquido que a gente estará coletando, tá? O útero de uma égua, normalmente, ela tem capacidade de em torno de 1 litro, tá? Sem causar grandes desconfortos ao animal, tá? Então, se a gente infundir 1 litro de solução fisiológica ou Ringer lactato, o animal tolera muito bem. Porém, se a gente infundir tudo isso dentro do útero dessa égua, acaba diluindo muito a nossa solução, né? Tanto para a cultura quanto para a citologia. Então, o indicado, a literatura cita, tá? E é o que a gente acaba realizando, infundir cerca de 300 ml dentro do útero dessas éguas, realizar a massagem uterina, tá? Realiza, então, essa massagem uterina e depois retira todo esse líquido de novo, o máximo possível, tá? E aí encaminha para o laboratório para fazer a cultura ou confecciona a própria citologia na propriedade ou na central que a gente está trabalhando. Então aqui, vamos adentrar então nos tratamentos. São as formas de diagnóstico, tá? As mais utilizadas, é claro, existem outras formas de diagnóstico a nível principalmente experimental, de estudo. Na apresentação aqui eu estou trazendo as formas que são aplicáveis, né, a campo para nós, né, e essas que eu citei para vocês, a gente acaba utilizando, são bem corriqueiras na nossa rotina, tá? Então, adentrando nos tratamentos, o tratamento mais básico, então, para as endometrites é através da lavagem uterina, tá? A lavagem uterina nada mais é do que uma a gente faz uma lavagem mecânica, né, digamos assim, onde a gente acaba infundindo o líquido para dentro do útero desses animais e retirando, tá? Aqui na imagem da esquerda, a gente está realizando, então, uma lavagem uterina numa égua. Essa aqui é um equipo um pouco diferente, ele é de via única, onde, pela mesma equipe, a gente acaba colocando o líquido e retirando depois, tá? E na imagem da direita, então, aqui são as soluções que a gente retira do útero dessas éguas. Então, aqui o primeiro litro aqui, o de Ringer, vocês podem ver que saiu com bastante sujidade, né? Uma coloração bastante opaca, amarelado, tá? Indicativo, então, de contaminação mucopurulenta, tá? Então, a gente faz a lavagem, essa lavagem mecânica, tá? Infunde cerca de 1 litro por vez dentro do útero dessas éguas, massageia e retira, então, esse líquido, tá? Até sair totalmente translúcido o líquido, tá bem? Outros tratamentos, então, coadjuvantes a isso são as chamadas drogas equibólicas ou citócitos, tá? A ocitocina, sem dúvida, é a mais utilizada. A função da ocitocina, vocês sabem, é causar a contração da musculatura lisa, né? Então, após aplicar a ocitocina, cerca de 2 a 3 minutos, a gente já tem a ação dela, causando a contração uterina. A ação da ocitocina, um grande problema é que ela dura muito pouco, cerca de 8 minutos apenas, então a gente acaba tendo que fazer várias aplicações da ocitocina
para causar essa contratilidade, causando a contratilidade, então vai jogar todo esse líquido, né, esse acúmulo de fluido para fora do lúmen uterino, tá? Ainda o cloprostenol, ele é indicado, tá? Com a mesma função, na verdade, o cloprostenol, ele vai ativar os receptores da ocitocina, tá? Para a ocitocina poder agir, tá? E aí, poder causar essa contração endometrial e assim jogar para fora todo esse fluido intrauterino. Terapias antimicrobianas, tá? Utilizadas, vocês vão ver aqui que nos tratamentos a gente não consegue elencar tratamentos isolados, muitas vezes a gente tem que fazer associações de tratamentos, tá? Então, muitas vezes a gente faz a lavagem uterina, faz a aplicação de ocitocina e ainda faz terapias antimicrobianas, tudo em associação, tá? O grande problema hoje é que várias das éguas que a gente trabalha estão criando resistência, tá, às terapias antimicrobianas. Então, na sequência, a gente vai ver alguns tratamentos alternativos que vêm trazendo bastante resultados para éguas resistentes às terapias antimicrobianas, tá? Terapia antimicrobiana, então, a gente pode utilizá-la de duas formas, tá? Através de infusões uterinas. Então, a gente realizou a lavagem desse útero, tá? Aplica a ocitocina, deixa cerca de 48 horas para o útero, então, eliminar todo esse fluido que ficou ainda dentro do útero, tá? E após isso, então, a gente faz a infusão intrauterina com antibiótico, tá? O antibiótico inicialmente utilizado foi a gentamicina, né? Um aminoglicosídeo, tá? A dose dele de 1 a 2 gramas, fazer infusão. O ideal é a gente fazer a infusão com uma pipeta flexível, onde a gente consiga colocar nos cornos uterinos diretamente o antibiótico, tá? Se a gente não conseguir fazer isso, o ideal é então fazer o quê? Fazer a infusão direto no corpo do útero, tá? E após massagear bem esse útero para tentar então distribuir esse antibiótico por dentro do lúmen uterino. Ainda o Ceftiofur, ele é descrito, né? Uma cefalosporina, ele é descrito para infusões uterinas na dose de 5.000 miligramas. Ainda a gente pode utilizar, então, tratamento com antibiótico a nível sistêmico, né? Lembrando que antibióticos devem ser aplicados nunca menos do que 5 dias, tá? De 5 a 7 dias sempre, tá? Para qualquer tratamento, tá? Onde a gente pode, então, estar utilizando a sulfa, tá? A penicilina, a gentamicina e a enrofloxacina, tá? Existem outros antibióticos? Existem, e isso vai depender também do antibiograma que a gente vai receber do laboratório, tá? Se a gente fizer cultura e antibiograma, provavelmente apareça mais alguma classe de antibiótico, tá? Que possa essa bactéria ser sensível, tá? E responsiva ao tratamento. Mas os antibióticos mais comumente utilizados são esses 4, tá? Eu acredito hoje que a gentamicina e a enrofloxacina são as mais utilizadas, sem dúvida, tá? E em segundo lugar, as sulfas e as penicilinas. Tratamentos ainda à base de anti-inflamatórios não esteroidais, os chamados AINES, tá? Então, anti-inflamatório é o quê? Para a gente tentar diminuir esse processo inflamatório intrauterino, tá? O mais utilizado é o flunixin meglumine, tá? Na dose de 1,1 a 2 mg por quilo, tá? A fenilbutazona, ela ainda é descrita, tá? Porém, há pouco tempo, né? Vem sendo estudado outra classe de anti-inflamatório, tá? Que é um seletivo COX-2, que é o firocoxib. E o firocoxib, ele tem uma grande importância nesse contexto, porque ele é um anti-inflamatório que menos produz efeitos colaterais, tá? Enquanto o flunixin meglumine eu não posso estar utilizando por mais de 5 dias sem a utilização de protetores gástricos, né? O firocoxib a gente pode utilizar por vários dias, tá? A literatura cita até 30 dias com segurança de não causar efeitos colaterais, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, éguas que tenham problemas locomotores, né? Éguas aí que tiveram vida esportiva, né? Éguas que tenham problemas locomotores graves, né? A gente sabe que qualquer processo inflamatório impede que essa égua vá produzir embriões ou uma gestação, né? Então, a gente pode estar utilizando o firocoxib, tá? Até tem um caso interessante, uma égua que uma colega, não fui eu essa última estação, mas foi uma colega aqui da região que também fez, é uma égua que toma firocoxib durante o ano todo, tá? Ela é uma égua que possui umas artrites muito grave, né? E ela toma firocoxib durante o ano todo,
tá? Para dar uma melhor condição para esse animal, e é uma égua que produz muito bem embriões durante a estação. Então, sem dúvida, hoje, dentre os AINES, o Firocoxib, ele é o anti-inflamatório que veio para ter melhores resultados, tá? Ainda os anti-inflamatórios esteroidais, né, os corticoides, né, que são os chamados imunomoduladores, tratamentos imunomoduladores, tá? A prednisolona é citado na literatura, porém o anti-inflamatório que a gente acaba mais utilizando é a dexametasona, tá? Lembrando que corticoides são imunossupressores, então não são em todos os animais que a gente pode utilizar, tá? E o tempo de utilização desses anti-inflamatórios devem ser bem restritos, tá? Então, somente em casos particulares, tá? De muita retenção de líquido intrauterino, a gente acaba utilizando a dexametasona, tá? Existe um protocolo descrito onde a dexametasona ela é aplicada 1 hora antes da inseminação em éguas que tem retenção de líquido, tá? Então, ela dá um efeito bem positivo nessa diminuição desse edema intrauterino, tá? Eu esqueci de citar, um dos grandes problemas dos anti-inflamatórios não esteroidais, dos AINES, é que eles atuam diretamente na contratilidade uterina, tá? Então, eles acabam interferindo nessa questão da contratilidade uterina, tá? Pelo efeito da ocitocina, certo? Então, diminuindo a contratilidade uterina, vai diminuir, consequentemente, a autolimpeza do útero dessas éguas. Então, lembrando sempre, o uso de anti-inflamatório é muito restrito a casos específicos e escolher muito bem um anti-inflamatório para não estar causando efeitos adversos nesses animais. Aqui um ponto bem importante, que aí a gente vai entrar em algumas terapias alternativas, tá? É que a literatura cita que cerca de 80% das bactérias encontradas no útero das éguas, elas produzem o chamado biofilme, tá? Originando, então, uma endometrite crônica, tá? Que é aquela endometrite que a gente realiza tratamento, vários tipos de tratamento de caráter agudo e o animal não responde, tá? Permanecendo, então, essa infecção persistente, intrauterina, originando, então, uma endometrite crônica e, posteriormente, ainda podendo originar uma endometrite crônica degenerativa. O que é o biofilme? Ela é uma camada protetora que as bactérias revestem ao seu redor, né? Como eu já mencionei lá no início, então ela vai impedir a ação das soluções que não destruam essa barreira, tá? Então, antibióticos convencionais, lavagens convencionais não vão atuar em cima dessas bactérias. Por quê? Porque elas têm essa camada ao redor. Eles ficam aderidos ao endométrio uterino, né? Então ela acaba lavando por cima desse biofilme, não alcançando, então, as bactérias e assim não eliminando o problema, tá? Então, hoje as terapias alternativas mais indicadas, tá? Para principalmente éguas resistentes à terapia com antibiótico e lavagem uterina, é através da terapia que destrua o chamado biofilme, tá? E nesse contexto, tá? São basicamente 5 produtos utilizados. A literatura cita mais alguns, tá? Mas alguns de caráter muito agressivo, tá? Então, há controvérsia na sua utilização, tá? Por exemplo, a literatura cita a utilização de querosene, né? Infusão de querosene intrauterina em éguas, então isso é bem controverso porque ele acaba agredindo bastante, né, a parede do endométrio uterino, né? Mas os 5 de maior utilização hoje são o peróxido de hidrogênio, tá? Então, fazer uma lavagem com peróxido de hidrogênio. O DMSO, né, que é um anti-inflamatório, na concentração de 1 a 5%, então faz a diluição e faz a lavagem uterina, né, com o DMSO. EDTA, N-acetilcisteína, e sem dúvida hoje o mais utilizado e que traz melhores resultados é através da ozonioterapia, né? A ozônio está em alta na medicina veterinária, né? Então, já é sabido os fatores dela positivos, principalmente em reações cicatriciais, né? Ela tem caráter de ser bactericida e fungicida, tá? Além disso, ela tem, se ela for incorporada em alguma solução, ela tem essa capacidade de destruir o biofilme e, consequentemente, eliminando essas bactérias que estão depositadas no lume uterino, tá? Então, terapia com ozônio, né, o O3, o ozônio ele vem em cilindros comprimidos, né, onde existe uma máquina onde a gente faz a ozonização do veículo que a gente quer utilizar, e basicamente são três formas que a gente pode utilizar intrauterino.
O primeiro é através do gás ozonizado, propriamente dito, onde a gente conecta a partir da saída da máquina concentradora ali, conecta no equipo e na sonda intrauterina e coloca apenas o gás para dentro do útero. Qual o problema? Ele não vai destruir o chamado biofilme que a gente comentou, tá? Ele vai apenas destruir bactérias e fungos que estejam expostas, né, no lume uterino, tá? Então, o problema de utilizar o gás ozonizado é que ele não destrói o biofilme. A água ozonizada também, tem vários colegas que utilizam a água ozonizada, tá? Então, pode-se utilizar água destilada ou Ringer com lactato, tá? Então, faça a incorporação, então, do gás ozônio nessas soluções e aí, posteriormente, faz a infusão e a lavagem uterina. Problema da água ozonizada é que a concentração de ozônio, ela permanece por pouco tempo, tá? Então, a literatura cita cerca de 2 a 3 horas no máximo, tá? Então, muitas vezes, demanda a gente estar levando todo o equipamento de cilindros, tá? E da máquina que faz o processo de incorporação, tá? Junto na propriedade para poder, então, estar incorporando, né, nessa solução para poder fazer a lavagem uterina, porque ele fica muito pouco tempo incorporado na água, né? E aí, ainda o óleo ozonizado, tá? O óleo ozonizado, eu acabo utilizando bastante essa técnica, tá? É utilizado óleo de girassol, tá? Onde é incorporado o gás ozônio, e aí o ozônio, ele fica incorporado nesse óleo, podendo a gente guardar por até 1 ano, tá? Armazenado, pessoal, tá? Então, esse é o ponto interessante, porque ele fica em altas concentrações, aderido ao óleo, tá? E a gente pode utilizar, então, por um período bastante longo de armazenamento, tá? Problema de se utilizar o óleo ozonizado é que a gente tem que fazer a infusão desse óleo intrauterino, tá? Aqui nos slides subsequentes aqui é uma lavagem que eu fiz nessa última estação reprodutiva, tá? Então o protocolo preconizado é da seguinte forma: a gente faz a infusão do óleo ozonizado nos córneos uterinos, tá? Nos 2 córneos uterinos, através de uma pipeta flexível, tá? Cerca de 80 ml por córneo uterino, isso vai depender desse volume de acordo com o tamanho do útero dessas éguas, né? Se for uma égua muito velha, com útero muito penduloso, os córneos uterinos muito dilatados, né? A gente acaba utilizando uma quantidade um pouco maior, tá? Então faz a infusão do óleo, pós a infusão, faz uma massagem para espalhar bem então esse óleo no endotélio uterino, tá? 24 horas após, a gente precisa realizar a massagem novamente, tá? Então a gente realiza novamente a palpação transretal, faz a massagem desse útero, tá? Garantido então que a gente espalhe por toda a camada do endométrio uterino. Porque qual é o grande problema? Se ficar alguma porção em que o óleo não entrou em contato do endométrio uterino, não vai ocorrer essa destruição do biofilme, né? Não ocorrendo a destruição do biofilme, vai permanecer uma porção do útero com a endometrite crônica persistente, tá? 48 horas após essa infusão, o útero dessa égua deve ser lavado, tá? Preconiza-se, então, utilizar soluções aquecidas, né? A gente sabe, então, estamos falando num óleo, a gente sabe que o óleo, se ele for aquecido, ele fica mais fácil de ser retirado, tá? E outro grande problema é isso aqui, ó. Se vocês contarem aqui, deve ter 16 ou 17 litros de Ringer que a gente utilizou para fazer a lavagem desse animal, tá? Porque a lavagem, ela tem que ser feita até sair todo o óleo, 100% do óleo que entrou para dentro do útero, ele tem que ser retirado, tá? Esse primeiro litro dessa imagem da esquerda é o primeiro litro que eu lavei. A sonda, ela acabou até entupindo, tá? Se vocês olharem o acúmulo no fundo do litro, isso aí é toda descamação uterina e todo o biofilme que foi retirado do útero dessa égua. Então, muitas vezes a gente faz o exame ultrassonográfico e evidencia a endometrite nessas éguas, mas a gente só vai ver a dimensão do problema após a lavagem e retirada de todo esse biofilme. Então, notem a grande quantidade de biofilme que saiu do útero dessa égua, né? Então, claro, alguns animais com 5 ou 6 litros a gente consegue fazer uma lavagem muito boa. Porém, esse caso aqui, ó, se eu não me engano, foram 17 litros que a gente acabou tendo que utilizar para fazer uma lavagem com bastante eficácia, tá? A minha experiência com óleo ozonizado ela é bastante boa, tá? A gente consegue ter um sucesso bem positivo, éguas com histórico já de 2 a 3 anos sem
ter gestação, sem ter a concepção, a gente conseguiu reverter o problema delas, tá? E através da utilização do óleo ozonizado. Então, é uma técnica que está se difundindo muito, né, entre os veterinários que trabalham com a reprodução, porque realmente ela traz benefícios enormes. Plasma rico em plaquetas, tá? Esse aqui é outro, esse aqui é utilizado principalmente para endometrites de caráter agudo, tá, pessoal? Então, o PRP ele tem essa característica de diminuir processos inflamatórios, auxiliar nesse processo anti-inflamatório intrauterino, tá? Então, nessa imagem da esquerda, evidenciando para vocês, né, ficou todo o plasma ali separado através de centrifugação, tá? Esse 30% superior, tá, é considerado o PPP, que é o plasma pobre em plaquetas, e os 70% restantes é o chamado plasma rico em plaquetas, que deve ser o plasma a ser utilizado. Se for difícil de separar, pessoal, porque muitas vezes a gente pode fazer isso como? Através de bolsa, né, de separação de plasma, ou através de tubos, né, tubos de coleta. E que aí muitas vezes é difícil a gente separar essa quantidade do que é o plasma rico em plaquetas do que é o plasma pobre em plaquetas, tá? E a literatura cita que essa infusão intrauterina pode ser utilizada contendo também o plasma pobre em plaquetas, tá? Então ela vai modular esse processo inflamatório, tá? Esse plasma, e traz resultados bastante interessantes após a sua infusão, principalmente em éguas com endometrite aguda, tá? Em éguas com endometrite crônica, já não é uma terapia assim que seria de eleição, tá certo? Ainda alguns trabalhos mostram resultados bem interessantes através da utilização de células-tronco, tá? Claro que isso não é palpável para nós, mas eu trouxe aqui porque eu acredito que esse é o futuro, tá? Células-tronco também hoje vem sendo, não é de hoje, né, mas vem sendo muito estudados e trazendo resultados muito interessantes em processo de endometrite em éguas, tá? E eu acredito que num futuro breve vai ser uma técnica bastante palpável para a gente poder estar utilizando, tá? E ainda, como tratamento, adequar manejo, tá? Lembra que lá no início eu comentei com vocês que uma das causas da endometrite é manejo, né? Manejo excessivo, manejo incorreto, e aqui eu trago para vocês a importância do manejo principalmente higiênico, tá? Lembrando que a maioria das bactérias e fungos, elas são incorporadas ao endotélio uterino, tá? Através de erro de manejo do veterinário, tá? Onde não realiza uma boa higienização, tá? Onde não realiza uma sepsia mínima, né, ali da região perianal, da vulva, e acaba, através dos processos de inseminação artificial ou coleta de embrião, carregando esses agentes para dentro do útero, né, levando, então, a contaminações secundárias, tá, pessoal? Então, o manejo é bastante importante, tá? A égua precisa ter um trabalho metódico, tá bem? Então, higiene é tudo na reprodução equina para poder, então, estar evitando problemas secundários, tá certo? Tratamentos, então, para endometrite fúngica, tá? Para finalizar a nossa apresentação, tá? O fungo, ele teoricamente, tá? O que a literatura cita é que ele é de fácil tratamento, mas não é o que a gente observa na rotina, tá? Endometrite fúngica, ela é bastante chata da gente tratar e os resultados são bastante inconsistentes, tá, pessoal? Então, os tratamentos preconizados são o quê? Primeiro, fazer uma lavagem prévia desse útero, né? A partir do momento que eu tenho a confirmação do diagnóstico, fiz a citologia, evidenciei as hifas, então eu tenho uma endometrite de caráter fúngico. Ou fiz uma cultura e apareceram fungos, tá? O crucial é o quê? A gente primeiro acidificar, né, o pH uterino desses animais. E isso como que a gente faz? Por quê? Porque acidificar. A literatura cita que esses agentes antifúngicos, eles têm melhor ação em ambientes ácidos, tá? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, na verdade, em processos inflamatórios e de endometrites, ocorre uma alcalinização do pH, tá? Então a gente precisa acidificar primeiro esse meio. Faz uma lavagem prévia, tá? Os produtos indicados são o iodo a 0,5 ou a 1%, ou o ácido acético, né? O vinagre a 5%, tá? O problema do vinagre é que muitas vezes a gente não tem a confiança do quão asséptico é isso, né?
Então esse é um grande problema, mas a literatura cita como tendo bastante eficácia, eu sinceramente nunca utilizei, tá? Posteriormente à lavagem, a gente entra mais uma vez com a ocitocina, né? Ou se precisar, parte para a utilização de anti-inflamatórios, tentando diminuir, né, esse fluido intrauterino, né? E posteriormente, então, entra com o tratamento. Hoje é preconizado a anfotericina B, na dose de 1 mg por quilo, tá? Seguida do clotrimazol e do miconazol, tá? Ambos 20 mg por quilo. E a gente associa tanto tratamento intrauterino quanto sistêmico para endometrites de caráter fúngico. Tá certo, pessoal? Bom, terminamos por aqui, tá? Eu fico aberto aí para discussões, perguntas, no que eu puder estar auxiliando, tá, pessoal? Meu contato tá aí, se alguém quiser entrar em contato, fique à vontade, tá? Agradeço por esse tempo, espero ter auxiliado, né? Principalmente o pessoal aí que está ingressando aí na medicina veterinária, né? E que tem apreço por essa área, né? Claro que esse tema de endometrite em éguas, a gente poderia ficar discutindo um dia inteiro sobre isso, porque se a gente for esmiuçar e detalhar cada particularidade da endometrite, dos tipos de endometrite, né? A gente poderia entrar numa discussão bastante longa, né? Mas eu acredito que o objetivo disso é dar uma explanação para vocês poderem, então, ter ciência de como funciona a rotina reprodutiva, tá? E dos principais métodos de diagnóstico e tratamento palpáveis, né? Na nossa rotina. Tá bem, pessoal? Agradeço a todos e estou aberto aí para questionamentos. Tudo bem, Felipe, muito obrigado pela sua apresentação. Acho que podemos deixar o microfone aberto, quem quiser se manifestar pelo chat também. Então fique à vontade agora para esse período aí de perguntas e dúvidas, tá, pessoal? Fique à vontade. Felipe, enquanto o pessoal vai... Estou acompanhando aqui o chat também. Se quiser abrir sua câmera, Felipe. Tá, deixa só, eu tenho que descompartilhar, acho que aqui a tela e abrir a câmera. Isso, aí já. O pessoal está se manifestando ali, Felipe. Felipe, só perguntar ali sobre ozônio, né? A gente está começando alguns trabalhos aí também com ozônio, né? Quando ele fala da água ozonizada, você lembra qual a concentração que normalmente eles usam de ozônio? Professor, sinceramente, eu não sei da água ozonizada, eu nunca utilizei, tá? A gente utiliza o óleo ozonizado aqui, tá? Em função da água ozonizada ter esse problema de deslocamento, eu não tenho cilindro de ozônio, né? Então a gente tem que ozonizar em algum local e levar até a propriedade. E aí a gente chega lá e não é mais viável, né? O óleo ozonizado, a gente acaba utilizando, ele é um óleo comercial, tá? Que a gente acaba comprando. O problema todo é que eles não abrem para nós a concentração disso, tá? A única coisa que a gente sabe é que precisa de 2 cilindros de ozônio para poder incorporar o óleo, senão com um não consegue atingir a concentração necessária, tá? Só que o problema é que eles não abrem o jogo da concentração realmente utilizada na incorporação desses óleos. O processo de incorporação do ozônio no óleo, ele é diferente, né? Então precisa de um equipamento diferente, não é o equipamento que a gente usa normalmente, né? Por isso que fica um pouquinho mais difícil, e aí a gente tem que realmente usar o comercial, né? Uhum. Mas em relação à água e a lógico, o Ringer, né?
Aí as concentrações podem variar, né? Por isso que eu te perguntei ali. Mas realmente, como você falou, a ação dele é bastante rápida, né? Então, o ozônio permanece ali por pouco tempo, então você tem que fazer na propriedade mesmo, né? Tem que estar com equipamento lá, né, para fazer. Né? E o óleo é mais tranquilo, né? Você compra, pode levar. O óleo, por exemplo, a gente comprou aqui no início da estação e tem armazenado até hoje, né? Então deixa dentro da geladeira, né? E só retira a porcentagem que a gente quer levar até a propriedade, né? Então ele acaba sendo... e os resultados com ele, né? Porque a gente acaba utilizando o ozônio basicamente em éguas produtoras de biofilme, né? Então o óleo a gente vê que o resultado é muito excelente em relação a isso. Muito excelente mesmo. Obrigado, Felipe. Mais alguma pergunta? Boa tarde, professor. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? O Zé, tudo bem? Boa Tudo tarde. certo. Felipe, eu tenho uma dúvida com relação à persistência desses tratamentos. Égua que eu diagnostiquei com endometrite, quantos tratamentos são necessários para que essa endometrite seja cessada, né, seja resolvida, e que ela possa adentrar de novo a monta, a estação reprodutiva? E com relação não tenham esse tratamento, nós tratamos a égua com 1, 2, 3 tratamentos, não sei quantos tratamentos são necessários, né? Aí você faz o descarte dessas éguas? Tá. Assim, ó, Zé, não existe um número pré-delimitado de tratamentos que a gente pode estar realizando, tá? O que eu particularmente preconizo é a utilização sempre do mais básico, tá? Os tratamentos mais básicos. Então a gente utiliza inicialmente as lavagens intrauterinas, utilização de antibióticos a nível sistêmico, tá? Tentando a recuperação dessas éguas, tá? Na falha desses tratamentos, tá, a gente acaba preconizando a utilização dessas terapias alternativas, tá, que eu comentei contigo. Então, não existe um número mínimo de tratamentos, tá? Algumas éguas, tá, a gente ficou 2 anos sem ter sucesso com elas e no terceiro ano a gente acabou tendo sucesso. Por quê? Porque o que a gente observa também é que as éguas, após o tratamento, elas precisam um período de descanso uterino para recompor todas essas células intrauterinas, tá? Desse endométrio. Principalmente quando a gente faz essas lavagens um pouco mais agressivas, tá? Utilizando peróxido de hidrogênio, utilizando N-acetilcisteína, tá? Utilizando o próprio ozônio, tá? Tanto que éguas que são submetidas à lavagem com óleo ozonizado, a gente preconiza cerca de 30 a 60 dias de intervalo para poder trabalhar com essas éguas de novo, tá? Se a gente pegar trabalhos, por exemplo, com infusão de gentamicina também, eles citam cerca de 30 a 60 dias, que é o período que o útero precisa para recompor essas novas células endometriais, tá? Então a resposta para ti de quantos tratamentos a gente pode utilizar, não tem como a gente ter isso, tá? Então a gente tem que ir tentando todas essas alternativas que a gente tem, né? Algumas éguas são refratárias a alguns tratamentos e são sensíveis a outros, tá? Lembrando que a gente sempre, ao meu entender, deve começar pelos métodos mais simples e menos agressivos, tá? Na tentativa de recuperar esses animais, tá? É claro que, por exemplo, hoje existe descrito e vem sendo bastante estudado a obliteração de ovidutos em éguas, tá? Então são éguas que a gente consegue recuperar o endométrio uterino, tá? Porém, a nível de oviduto, onde o espermatozoide vai chegar, vai se encontrar com o óvulo e ocorrer a fecundação, ele está obstruído, tá? Então tratamentos para isso estão sendo desenvolvidos e essas éguas, na maioria das vezes, a gente recupera a nível endometrial, tá? Porém elas acabam tendo lesões nas porções mais craniais desse útero, tá? Então, essas éguas acabam sim sendo muitas vezes indicado o seu descarte para a vida reprodutiva, tá? Outra coisa que a gente tem que preconizar bastante é a questão do quão importante essa égua é para o proprietário, entende? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente pega algumas cabanhas de cavalo crioulo, onde ele tem 10, 15, 20 éguas, né? Daqui a pouco aquela égua que a gente está tentando e está gastando um monte em cima de tratamentos uterinos é apenas mais uma, entende? Onde não seria viável ficar gastando e investindo em tantos tratamentos assim,
tá? Então isso vai ponderar muito também o quão importante geneticamente são essas éguas, tá? Éguas que têm importância genética, que são potenciais doadoras de embrião e de genética, são éguas que normalmente a gente acaba não desistindo delas, entende? A não ser que atinja uma idade muito grande ou tenha outros distúrbios, tá? Mas é comum a gente trabalhar aí por 2 a 3 anos com algumas éguas para a gente conseguir ter algum tipo de sucesso, tá? Então, ou falhar uma égua durante uma estação de monta não seria indicativo de condenar a vida reprodutiva desse animal. Não. Ó, eu tive um exemplo esse ano, uma égua de um cliente que a gente fez aqui, a gente conseguiu a concepção dessa égua 2 vezes durante a estação. E em torno de 60 dias de gestação, essa égua teve perda gestacional. Tá? E o que a gente evidenciava? Lembra dos cistos uterinos ali que eu comentei contigo? Essa égua tinha bastante cisto endometrial. Então, o que a gente chegou à conclusão? Que aquilo ali era uma endometrite crônica, degenerativa, onde esse embrião estava tendo dificuldade em se implantar no útero, né? Para poder se desenvolver, né? Então, o que a gente fez? A gente desistiu da égua nessa estação, tá? A gente fez uma terapia com ozônio, tá? Nessa égua, com óleo ozonizado, realizou a lavagem, isso foi no mês de fevereiro, precisaria de mais a 30 a 60 para poder ter condições de trabalhar nessa égua, então já iria lá para final de abril, então a gente acabou desistindo dessa égua nessa estação e vamos iniciar ela em outubro de novo, tá? Então não é porque uma égua numa temporada a gente não conseguiu trabalhar com ela que a gente não vai tentar na estação subsequente, né? Lembrando que a nossa estação dura 5 meses, né? Então a gente tem mais 7 meses, né? Onde a gente pode seguir trabalhando com essas éguas na tentativa de recuperar o útero delas para elas estarem aptas para a próxima estação. Não é porque elas não estão fazendo ciclo estral, né? Que elas estão no período de anestro delas, que a gente não pode trabalhar com a saúde uterina delas, tá? Então, éguas de interesse econômico e genético, a gente deve insistir, tá? Porque muitas vezes com terapias alternativas, o próprio plasma, tá? A gente consegue aí resultados bem interessantes. Eu lembro que quando eu estava trabalhando na Central em Lages, tem um veterinário que veio do Rio de Janeiro, tá? Foi na minha segunda estação já que eu estava em Lages. Na primeira estação eu não tinha conseguido emprenhar uma égua, ela tinha endometrite crônica, tá? E veio um veterinário do Rio de Janeiro ficar uns dias ali com nós, e ele deu a ideia, ó, vamos fazer uma infusão de querosene no útero dessa égua. Tá? A literatura cita isso, tá? Infusão de querosene. Eu fiquei meio assim, né? Porque eu nunca tinha utilizado e o quão agressivo isso é. E realmente ele é bastante agressivo para a égua, tá? Mas como ele tinha experiência com isso, o proprietário autorizou e a gente fez, tá? E essa égua ele fez a lavagem com querosene, tá? E 60 dias após a gente conseguiu uma concepção dessa égua. Então foi uma égua que ficou uma estação vazia. Na outra provavelmente ia ficar vazia também, porque eu não iria fazer isso, tá? E aquela vez a gente não tinha utilização, por exemplo, do óleo ozonizado, tá? Ainda não era palpável para nós isso, tá? A gente fazia apenas as lavagens convencionais, né? E ele partiu por um método um pouco mais agressivo que deu um resultado bem interessante, tá? Então, graças a Deus, hoje as terapias elas vêm sendo bastante estudadas e o nosso grande gargalo, mais uma vez, está nas endometrites crônicas, tá? As de caráter agudo, se a gente identificar, diagnosticar no início, normalmente elas são mais fáceis de serem tratadas, tá? Muitas vezes a gente evidencia uma égua com endometrite aguda, tá? Que a gente consegue evidenciar um acúmulo de fluido pré-inseminação ou logo após a inseminação, e a gente pode estar utilizando uma lavagem já durante esse mesmo ciclo estral que a gente realizou a inseminação. Tá? Então é indicativo, 24 horas após a inseminação artificial, já deu tempo, lembrando que o sêmen leva cerca de 4 horas a partir da minha inseminação para chegar lá no oviduto, né? Então não vai estar mais dentro o que sobrou dentro do útero são apenas células mortas, né? Que vão ser descartadas. A gente pode estar realizando a lavagem dessas éguas, né? Lavagem uterina dessas éguas, com ringrolactato, por exemplo. E muitas dessas éguas a gente consegue recuperar apenas com essa lavagem e conseguir uma gestação dessa mesma inseminação que a gente realizou antes dessa lavagem prévia. Tá? Não sei se foi claro, mas qualquer dúvida, só me chamar ali no privado. Beleza? Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Sem dúvidas, pessoal. Tranquilo?
Muito bem. Felipe, queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, queria te parabenizar aí pela palestra, e se a gente poderia pedir para o pessoal abrir as câmeras, a gente dá uma salva de palmas aí para o Felipe, né, virtual, e a gente fazer uma foto aqui no final. Então, uma salva de palmas aí para o Felipe. Então. Obrigado a todos. Vou fazer a nossa foto, vamos pousar para a foto aí agora. Pessoal, esperar o pessoal abrir as câmeras ali. Vamos lá? Mais alguém? Vamos ver um pouquinho. Jóia. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Vamos ver se ficou ok aqui. Jóia. Tranquilo. Felipe, muito obrigado mais uma vez, então. Um grande abraço. Eu que agradeço, professor. Obrigado pela oportunidade, tá? Agradeço a todos aí pela presença. Então, até mais. Boa tarde a todos, então, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço. Tchau, tchau.